Hoje o review vai ser triplo. Saudações kryptonianas, meu nome é Rafael, bem-vindo ao canal Multiverso 38 e hoje eu vou fazer um reviewzaço, que nada mais é do que um review de várias edições atrasadas ao mesmo tempo. Eu vou falar sobre a Liga da Justiça, sobre Superman 22 e Supergirl Infectada, edição única. Essa edição ela tem seus pontos altos, seus acertos, mas ela sofre bastante por ser uma revista que ela foi cancelada, então ela meio que foi encerrada quase que abruptamente, e a última história parece que ela foi desenvolvida só para dar um encerramento ao ciclo de histórias da Supergirl, que vinha sendo publicado desde o Renascimento DC, e antes disso, já desde os Novos 52 também. Só que esse nem de longe é um dos principais problemas, O problema é que ela não pode ser lida, algo que eu acho até complicado, o formato em que ela está sendo comercializada, impede com que pessoas que não acompanham a história cheguem na banca, é fã da personagem, como eu disse no preview a essas edições, ele viu um seriado da TV, ou ele viu o filme da Supergirl no começo dos anos 80, e aí ele, vou levar, nossa, uma revista só dela, um calhamaço, tudo bem que isso não vai acontecer, pelo valor cobrado, apesar de ser uma edição econômica, ela custa R$ 36,90 pelo preço de capa, mas ela tem capa cartão, papel puxê, uma gramatura um pouco inferior a outros títulos, o formato americano, não é aquele paraguaio. O problema aqui é que ela tem a fase pré-infecção, pelo metal das trevas do Batman que ri. Então vai estar aqui o começo antes da infecção, aí ele é interrompido, e aí você tem a parte da infecção, que ela está na revista Batman e Superman, número 3, e aí a história ela continua na Batman e Superman, número 4, depois passa para essa revista aqui, ele vem para cá, e aí ele caminha até certo ponto, onde você tem que parar, até a antepenúltima história dessa edição aqui, que compila, como eu também disse no preview, são entre 8 e 9 edições da personagem aqui dentro, São 8 edições mensais, mais uma anual, que ela é um pouco maior, ela é praticamente uma edição dupla, então a gente pode contabilizar aqui entre 9 e 10 edições ao todo. Você vai até a antepenúltima história, e aí dela você recebe a orientação aqui no final para ir para Batman e Superman, número 5 e 6, para poder concluir. E aí depois lida a 5 e 6 da Batman aqui, você volta aqui para a conclusão da última história em duas partes, na verdade as duas últimas histórias, as duas últimas edições antes do cancelamento da revista. A história ela se conclui, eles colocam um ponto final, acabou, Supergirl, mesmo lá fora, não está sendo mais publicada. A gente vai ver se isso vai ser revertido ou não agora, o andamento do Future State e da Fronteira Infinita, tudo agora em 2021. Como eu também já havia dito no outro vídeo, essa edição ela não é para qualquer leitor, ela é para quem está acompanhando a revista, primeiro, perfil, para quem está acompanhando a revista da Supergirl desde o começo, e aí ele vai concluir tanto a leitura ou enquanto coleção, então ela é indicada para essa pessoa, e para quem está acompanhando os eventos atuais da editora que estão sendo publicados no momento no Brasil, que é o Ano dos Vilões e o Multiverso das Trevas. Apenas para esses dois públicos, esses dois perfis. Quem não está acompanhando, quem não tem familiaridade com a personagem, quem não conhece esses eventos que eu mencionei, então vai ficar perdido e não vai gostar, justamente porque a revista ela é bem complicada, Isso não tem nada a ver com a Panini, mesmo esse formato que seja complicado, mas é que a bomba foi jogada na mão dela, uma bomba que as próprias decisões editoriais da DC levaram a isso. A revista ela começa bem, principalmente logo após a infecção, a gente vê o que ocorre, a infecção que acontece em Batman que ri. O começo da história aqui é legal, depois a gente tem a infecção, que acontece na Batman e Superman. A história, ela começa muito bem, mostra trechos, na verdade memórias, que a gente não sabe se são reais ou não, da vida da Kara, lá em Krypton, antes dela deixar o planeta, antes dele ser destruído, a convivência dela, e até o que seria o primeiro amor dela, que nessa lembrança é o filho do Zod, e aí a interferência dessa nova personalidade, que é a Supergirl que ri. E em toda a edição, ela trabalhando esse conflito. E aí ela, obviamente, cede a essa influência maléfica do multiverso sombrio e acaba enfrentando outros heróis, como o próprio primo dela, o Batman, a Mulher Maravilha, principalmente. O grande clímax aqui dessa edição é a batalha entre as duas. E o que vale destacar aqui é que, assim como Superman, na revista Batman e Superman, a gente vê que algo se repetiu com a Supergirl, com a Kara, que é que a fisiologia kryptoniana, ela não permite com que esse vírus, do Batman que ri,
controle o indivíduo, né, por inteiro. Então, na verdade, ela parecia mais uma versão do Bizarro, né, uma versão feminina do Bizarro, uma cópia dela, uma cópia bizarra dela. Porque ela, tudo que ela queria era ajudar as pessoas, mas não da forma que os heróis faziam, ou como ela fazia antes, e sim dessa nova forma dela, essa forma liberta, né, como ela mesma chama na edição. Então, para concluir, o que eu tenho a dizer é que o material é bem mediano mesmo, tá bem mediano, e ele só vale para esses dois perfis, para mim, tá? Porque acompanho a Supergirl lá desde o começo, desde antes, né, de 2016, sou fã da personagem, né, de longa data, desde lá dos anos 80, quando eu comecei a acompanhar a primeira vez, quando assisti o filme dela, então, né, mais ainda, eu ainda era criança na época, e só esses perfis, acompanhando a Supergirl ou acompanhando os eventos. Mesmo quem não seja fã da Supergirl, mas está acompanhando esses eventos relacionados a um dos vilões, ele pode ser indicado também. Mas se você não lê, você que está acompanhando esses eventos e não é fã da Supergirl, você não compra os títulos dela, não começou a comprar lá atrás, quando ela tinha os títulos solo e as edições periódicas, né, de periodicidade especial dela, se você não comprou nenhuma delas, então você não precisa comprar esse material também. Então ele só serve para esse primeiro perfil, que é quem é fã da personagem e acompanha ela desde o começo. Essa é a minha conclusão a respeito do material. Bem mediano, com altos e baixos, mais para baixos a partir da metade em diante. A forma, né, com que ela foi publicada também complica, né, não ajuda, fazendo que você comece lá, aí você vá para Batman e Superman, aí volte para lá, antepenúltima história, acabando ela, você volta para Batman e Superman número 5 e 6, para daí voltar para cá e ler as duas últimas histórias. Então, eu não tenho nem o que comentar, tá? Tire aí suas próprias conclusões. Indo agora para Superman número 22, né, o que a gente vai encontrar aqui? A gente tem não só as repercussões sobre a batalha que está ocorrendo em Metrópolis, né, entre a Legião do Mal e a Trindade, mas e a Liga da Justiça, né, como um todo, melhor dizendo. Mas você tem o início dela, porque na edição passada a gente é apresentado aquela situação caótica, né? Aí o roteirista vai contando aos poucos como ela começou lá, ainda, né, com amarrado, atrelado ao final do evento Leviatã, e aí até chegar na batalha que está acontecendo, né, bem no centro da cidade, entre esses dois grupos. O autor, ele retroage mais ainda, né? Você tem o Superman conversando, né, com uma repórter, contando a respeito, né, da sua identidade para ela, dizendo que ele fará o anúncio, né, no dia seguinte sobre a identidade. Então ele está trabalhando o plot relacionado, né, à revista do Superman e não a Action Comics diretamente. Só que antes disso já começa a batalha. Então a gente tem vários cenários divididos em temporalidades distintas, digamos assim, sendo trabalhado pelo mesmo autor em diversas revistas. Já na edição da Legião dos Super-Heróis, que é a segunda dentro desse mix, a gente também tem a continuação do que está sendo trabalhado na edição anterior. A gente tem aqui a primeira batalha, né, do Superboy com o grupo, atuando com o grupo em uma batalha, né, real, um perigo real propriamente dito. O contato dele e dos heróis com o tridente do Aquaman e descobrindo, né, a extensão do poder desse artefato. E o final bem surpreendente, inesperado, que serve assim mais para divertir e bagunçar os rumos da história do que para concluir, né, amarrar alguma coisa. Eu gosto dessa roupagem da Legião porque ela lembra muito aquele clima sci-fi cyberpunk das revistas heavy metal. Mesmo as atuais, publicadas pela Mitos, né, aqui no Brasil atualmente, tem essa aparência, né, essa linguagem visual característica. Então eu continuo postando, mas ela ainda, né, quem está acompanhando, não dá para ter muito a noção do porquê ela veio, para que ela veio, né, o que ela está fazendo aqui, dentro desse mix. Mas tudo vai ficar claro futuramente. O papel ainda da Rosa Espinho, ele é obscuro, ela que protagonizou as duas primeiras histórias, né, agora ela está meio que assumindo um papel de coadjuvante, mas agora ela já começou a atuar, então ela deixa um pouco, né, esse papel para atuar de uma maneira mais ativa, como o Superboy. É que, na verdade, é difícil trabalhar com esse grupo, por ele ser muito grande, muito extenso, e eles não têm divisões em grupos menores, como acontece muitas vezes com a própria Liga, né, ou com os X-Men, com os Vingadores e assim por diante. Eles atuam geralmente todos juntos, sem uma coordenação, uma liderança específica, né, que fique ali dando ordens para os integrantes. Então sempre foi complicado trabalhar com a Legião, e esse é um dos aspectos, de longe, assim, um dos mais positivos dessa linha editorial. Já a última história do Mix, que na verdade é a penúltima, você vai entender por que já já, a gente tem também, né, as repercussões, a continuação da história anterior, da edição anterior,
que está trabalhando as repercussões da revelação. Então a gente tem mais ou menos a Action Comics numa linha temporal, a Superman numa outra, e ainda a Legião dos Super-Heróis numa outra ainda, só que essa não é protagonizada pelo Superman e sim pelo Superboy. Mas essa do Superman, ela seria a que está mais avançada em relação aos eventos. Então a gente tem aqui o Superman lidando com as consequências, né? Agora os vilões estão atrás dele e atrás até quem ele conhece, por enquanto ainda só está na ameaça, né? Mas ainda não houve nada muito grave. E o vilão da vez aqui, como ficou claro na edição passada, é o Mongo, junto com a União dos Planetas Unidos, né, do presente, estão batalhando, né, junto com o Superman contra o vilão, que chegou, né, por sua vez aí, detonando com tudo. Deu um pau em toda a União dos Planetas e no próprio Superman. Começou apanhando, mas virou o jogo e acabou desmaiando o kryptoniano. Essa questão do Mongo é complicada, né? Ele já apanhou tanto, ele já foi tantas coisas, né? Ele já foi capanga do Cyborg no Retorno do Superman, ele já foi o vilão que quase matou o Superman e a Mulher Maravilha em uma história escrita pelo Alan Moore para o Homem que já tem tudo. Ele já foi saco de pancada do Sinestro na Noite Mais Densa. Ele apanhou da tropa dos Lanternas Verdes e outras tropas também, não me lembro agora. Ele chegou até a perder um braço e precisava de um anel para continuar utilizando esse braço. Ou seja, ele é um personagem bizarro, mas tudo bem, a gente releva porque a quantidade de reboots e reinicializações, seja ela integral, né, total ou parcial, não importa, os personagens acabam sendo, né, revitalizados de alguma forma. E ele está aqui de novo, como se nada disso tivesse acontecido, para brigar com o Superman, e ele veio para cá depois da revelação da identidade do Superman. E a última história é uma surpresa, né? Apesar de curta, ela sempre tem alguma surpresinha que justifica a existência dela. O interessante aqui é que o vilão da vez, né, a história é que ela não tem uma batalha, ninguém trocando soco. Digamos assim, que ela é muito mais de nervos, né, muito mais intelectual do que física, propriamente dita. Mas o legal aqui é você ver um vilão retornando aqui, né, no passado, né, da Zona Fantasma, que é o Shadu, que nada mais é o primeiro morador, o primeiro habitante da Zona Fantasma, que foi preso pelos antepassados, né, do Kal-El, ainda em Krypton, o primeiro presidiário da Zona Fantasma. E é interessante você ver ele aqui atacando, né, o Superman, o Kal-El, para se vingar, né, do Jor-El e dos antepassados da família do Superman, que foram responsáveis, né, pelo aprisionamento dele. A história, ela encerra um ciclo, né, uma parte de um ciclo. A primeira grande parte do arco Ano dos Vilões, ele se encerra aqui, e aí agora a gente vai ter Noite de Trevas, né, o Death Metal, um arco que foi encerrado há pouco tempo lá fora, né, lá nos Estados Unidos, e a gente vai entrar nele a partir de janeiro mesmo, e principalmente fevereiro. A gente tem aqui a batalha final, né, na primeira parte a gente vê o Luthor ganhando e derrotando os heróis, algo semelhante ao que estava acontecendo na última edição. Apesar dos heróis terem se reerguido, né, o Luthor se mostrou superior, mas é interessante, né, acompanhar, né, a batalha da Trindade contra o Luthor. Eu gostei bastante. De todos os títulos mensais da DC, apenas os mensais, tá, eu tô me referindo. Esse eu acho que tem o melhor desenho, né, de todos, assim, apesar, né, de eu não gostar muito do roteirista. Mas assim, essa edição ela se recuperou bem em relação à anterior, né? Eu fui muito crítico, talvez até injustamente, né? Eu acredito que muitos não tenham gostado, né, do tom ácido, a forma, né, com que eu tratei a última edição, o roteiro e tal, justamente por eu ter achado ela muito apelativa, né, muito um lado anos 90, mas não um lado positivo, não um massaveísmo, né, propriamente dito, e sim um lado mais fanservice, mas não algo bom, né, algo agradável, mesmo para nós que somos fãs. Mas eu confesso que talvez eu tenha pego um pouco pesado, né, com o review da última edição, da 21, e agora ela meio que se retratou bem. Então ela conseguiu encerrar o arco de uma maneira satisfatória. Ela tem uma reviravolta, né, da primeira para a segunda parte, que é com o ressurgimento, né, do John Joss, o Caçador de Marte. Então ele deixa o Lex Luthor, isso faz com que o poder dele diminua, né, automaticamente, e equilibre a batalha. Na verdade, dando a batalha para os heróis, e a Perpétua aí abandona o vilão. E isso é algo que acabou com ele, psicologicamente falando. E aí a gente tem até um final interessante, que seria entre o limbo, né, quase um fim do universo misturado com o limbo. Lá é revelado, né, aos heróis o que está acontecendo e qual é o caminho que deve ser tomado, e que a vitória ela é praticamente incerta. E aí a gente tem o encerramento da história dos heróis atravessando esse portal, né, esse novo tempo, essa nova etapa da saga, que vai deixar de ser o Ano dos Vilões, dos heróis infectados, do Batman que ri, propriamente dito, para se tornar o Death Metal. Então, o saldo da revista aqui, no final, foi bom, foi bem positivo. Eu acho que ela conseguiu se recuperar. Então, saldo positivo para essa edição.
E esse foi o reviewzaço dessas 3 edições aqui, a última revista da Supergirl e as 2 últimas do ano, de Superman e Liga da Justiça. Então foi isso, nos vemos no próximo vídeo e um grande abraço!